As ações de várias elétricas caíram ontem na Bolsa de Valores, inclusive a Transmissão Paulista, uma queda aqui de 4%, cotada a R$ 24,50. A Taesa também continuou a sua saga de queda, caindo mais um pouco, 0,60, cotada ali abaixo dos 35, R$ 34,79. A CPFL é outra que a gente está de olho, também cotada abaixo dos 35, R$ 34,90, caiu ontem 1,38%. Vamos passar também nesse vídeo pelo nosso preço teto de várias elétricas. E eu me chamo Pedro, pessoal, sou o criador do canal Dividendo Complementar. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que nós temos uma planilha de preço teto gratuita aqui no canal. É só clicar nesse link que fica logo na abertura do canal aqui na página inicial. Vai abrir essa planilha sem enrolação, é só fazer o download gratuitamente. Você fica à vontade aí para editar e calcular o seu próprio preço teto de diversos tickers de ações que nós temos aqui. Então já se inscreve no canal, vai que o YouTube nunca mais me recomenda para você. Vamos começar aqui com a ISA-CETEP, Transmissão Paulista, porque ela é uma das empresas mais fáceis da gente entender hoje, é a que está mais redonda no meu ponto de vista. Por que que eu falo isso? A ISA-CETEP ganhou várias concessões em leilões, principalmente ali em 2023, foram concessões grandes de CAPEX na ordem de 2 bilhões, e por isso ela tem ali um pipeline de 10 bilhões para investir nos próximos anos. Então ela está muito bem colocada e já sabe o caminho que vai percorrer. Além disso, ela tem essa questão aqui dos reforços e melhorias, que também é um pipeline já garantido para ela, que não tem nenhuma concorrência, se bem que os outros, a concorrência já foi vencida. 5 bilhões em investimentos para os próximos 5 anos. Então, ela tem muito para investir aqui, na faixa de 15 bilhões, somando as duas coisas. Projeto Greenfield, que é aquele que começa do zero, com esses projetos de reforços e melhorias. Se a gente olhar aqui, o lucro também está crescendo porrada. Em 2022 foi 937 milhões de lucro, já em 2023 cresceu aí, dobrou o lucro, mais do que dobrou, 1 bilhão 942 milhões de reais de lucro, pagou um dividendo muito interessante. Pegar o gancho do dividendo e falar logo aqui que ela está pagando dividendo apenas uma vez no ano, está sendo a Datacom ali em dezembro. Então, esse é um dos motivos, pessoal, que eu não estou pretendendo aportar a ISA-CETEP agora, porque eu sei que eu só vou ver a cor de um dividendo de novo ali no começo do ano que vem, né? Datacom no final desse ano, pagamento no começo do ano que vem. Se bem que aqui foi um pequeno pagamento em janeiro e o pagamento mais robusto ainda vai acontecer em abril. Mas tudo bem, pagou um dividendo muito interessante, R$ 2,20. Se a gente tirar aqui o valor líquido, fica na faixa de R$ 1,87. Só está pagando JCP, mas ela tem um bom motivo para isso, que ela consegue pagar um valor maior do que ela pagaria se fosse apenas dividendo. Nos últimos 30 dias aqui, as ações têm se desvalorizado, né? Caiu para essa faixa de R$ 24,50. Anteontem estava cotada acima dos 25 e hoje já está ali em 24,50, uma queda de 4% em um só pregão. Então isso já é coisa relevante, porém a gente vê que a máxima das últimas 52 semanas foi 27, está mais próximo da máxima do que da mínima. Então, para mim, como esse dividendo vai demorar de chegar, o próximo só vai ter Datacom no final do ano, eu fico um pouco sem vontade de aportar na ISA-CETEP por conta disso. Eu quero fluxo de dividendo, preciso crescer a minha carteira de dividendo agora, nesse ano de 2024. Então, se ela não me paga nada agora, eu vou esperar uma oportunidade bem interessante. Se ela cair abaixo dos 23, 22, 21, aí a gente pensa em aportar, principalmente se for ali depois da metade do ano. Mas fora isso, a empresa está muito bem. A gente viu que o que está crescendo o lucro, essa questão do endividamento melhorou. Veja que a taxa de alavancagem, que estava ali em 2,92 vezes, está hoje em 2,39 vezes. Diminuiu, tá com a dívida mais controlada, apesar de ter crescido aqui, né? A dívida líquida, ela cresceu forte o EBITDA, fazendo com que a relação dívida líquida sobre EBITDA ficasse aí menor do que a do ano passado, no caso do ano retrasado. A composição da dívida está praticamente em IPCA, 70%, tem também bastante CDI, 22%. O resto aqui é uma besteirinha. Isso é interessante porque também os seus contratos de concessão de transmissão, eles são reajustados principalmente pelo IPCA e não pelo IGPM. Então, no caso da Taesa, a gente vai ver, ela tem muita coisa atrelada ao IGPM, os seus contratos de concessões, 60% é IGPM, porém a sua dívida está muito indexada ao IPCA. E esse descasamento não é interessante, porque o IPCA está subindo, na verdade está meio estável, mas está em valores de 3, 4, 5%, enquanto o IGPM muitas vezes está vindo negativo no mês.
Além disso, a Isacetep está com o costume aqui, né, a sua política de pagamento de 75% do lucro líquido regulatório, o que é bem legal. Pagou ali cerca de 1,4 bilhão de reais, R$ 2,20, já comentei isso, o que deu R$ 1,87 líquido. Então, pessoal, o resumo da ópera aqui para a Isacetep é o seguinte: ela tem que investir bastante, tem um pipeline já definido, ou seja, ela já sabe onde vai investir, 15 bilhões de reais. Tem uma dívida líquida sobre EBITDA de 2,39 vezes, o que está razoavelmente baixo, mas deve aumentar, porque ela tem muita coisa para investir, então deve tomar mais dívida, o que é natural. Porém, ela está crescendo bastante os lucros, cresceu de um ano para o outro na faixa de 1 bilhão de reais. Está pagando payout de 75% e pretende continuar pagando esse payout nos próximos anos. Então, se não for a melhor, é uma das melhores para se investir hoje. O problema é só essa questão de que o dividendo só vai sair no final do ano. Se você quiser fluxo de caixa para agora, não vai ter. Se você quiser fluxo de caixa para agora, é melhor olhar para outras companhias, deixar a Isacetep ali para depois da metade do ano. Sobre a Taesa, eles não divulgaram o resultado ainda do quarto trimestre de 2023, vai sair aqui no dia 6, após o encerramento das negociações na B3. E dia 7 tem aqui a videoconferência para quem estiver interessado. A estimativa de lucro é de 83 centavos por unit, aí você divide por 3, multiplica pelo número de ações, vai encontrar um valor de 286, quase 287 milhões de reais. Se você somar aqui com o que a Taesa já lucrou nos 9 primeiros meses de 2023, na faixa lucro IFRS aqui, 886, seria um lucro, então, IFRS, somando ali a estimativa do quarto TRI com o que ela já lucrou nos 9 primeiros meses, 1 bilhão 173 milhões de reais. Se a gente acredita que a Taesa vai pagar 80% de payout, isso daria 938 milhões de reais em dividendos para os seus acionistas. Veja que a Taesa está bem organizada, ela pagou 3 dividendos já referente a 2023, né? Um referente ao primeiro TRI, outro referente ao segundo e ao terceiro trimestre. Vejamos os valores. 313 milhões de reais aqui, referente ao primeiro trimestre, 204 milhões de reais referente ao segundo trimestre e 228 milhões de reais referente ao terceiro TRI. Então, somando tudo que ela já pagou referente a 2023, dá na faixa de 745 milhões de reais. Se a gente fizer a subtração aqui, vai dar ali 193 milhões de reais, que seria o menor dividendo aí dos 4 trimestres de 2023. Porém, tem mais alguma coisa a ser pago ainda. Isso daria ali 18 centavos por ação ordinária ou preferencial, multiplicando por 3, seria 56 centavos por unit. A gente vê aqui que ela paga dividendo e JCP, paga mais dividendos, se a gente for ver os valores aqui, do que JCP, se bem que JCP é um valor alto aqui também, né? Aqui também. Então, a gente não sabe se esse valor vai ser líquido de impostos ou se vai ser JCP. Tem que tirar aqui os 15% de imposto de renda. Se for isso, se for JCP, vai ser 47 centavos por ação, líquido de impostos. Essa questão dos dividendos é até interessante ainda, a empresa tem capacidade para seguir pagando alguma coisa em dividendos, se bem que isso deve diminuir, porque o problema dela está aqui no endividamento. Na verdade, é o endividamento associado com a questão do fim das concessões. A Taesa tem 2 grandes concessões que devem acabar ali no ano de 2030, e outras vão acabando em seguida, 2031, 2032. Então, é uma empresa que ela precisa investir para garantir o seu tamanho atual, né? Nem crescimento, porque lá na frente já vai acabar essas concessões. Então, ela está com essa necessidade de investir e esse endividamento já encontra-se muito alto. Veja que a dívida líquida sobre EBITDA terminou o terceiro TRI em 3,7 vezes, terceiro TRI de 2023. Então, ela vai ter que investir para garantir aí o seu crescimento, ou o seu tamanho do jeito que está hoje, e ao mesmo tempo vai ter que tomar dívida para fazer esses investimentos. Então, ela está numa situação muito complicada, se a gente comparar com a Transmissão Paulista, porque além disso, ela não tem um pipeline definido de 15 bilhões como a Transmissão Paulista tem. Ela precisa correr atrás ainda de ganhar leilões e ganhar novas concessões para fazer projetos do zero.
Então, o grande desafio da Taesa está colocado. O que eu acredito que ela pode fazer? Já surgiu aí, há uns meses atrás, um burburinho nas mídias especializadas que ela estaria para fazer um follow-on, ou seja, uma nova emissão de ações. E eu acho que essa situação deve estar na mesa da Taesa, porque precisando crescer, precisando tomar dívida, alavancagem já em quase 4 vezes. Quais são os covenants da Taesa? Eu não sei. Os covenants seria ali o máximo de alavancagem que ela pode ter em contratos que ela já assinou de dívida que ela tomou. Então, não sei. Eu sei que em algumas companhias, ali a Transmissão Paulista, se não me engano, é 3, que a gente viu no vídeo passado. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas a Taesa, eu não sei. A CPFL, eu vi numa entrevista do CEO que está na faixa de 3,75 vezes. E a CPFL tem 1,7 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Então a Taesa, ela está numa situação complicada e eu acho que em algum momento aí, nesses próximos anos, ela vai fazer sim uma nova emissão de ações. No momento não, porque ela não tem ainda exatamente no que investir muito forte. Tem esses investimentos que ela está fazendo aqui, mas nada muito robusto como a Transmissão Paulista tem que fazer. Então, se a gente fizer uma comparação entre a Transmissão Paulista e a Taesa, a Isacetep, Transmissão Paulista, está numa situação muito mais confortável. Já tem um pipeline garantido, definido, 15 bilhões para investir. Tem uma dívida líquida sobre EBITDA, uma relação aí menor, ou seja, uma alavancagem mais tranquila, questão de dívida. Pode tomar mais dívidas sem precisar fazer uma nova emissão de ações. E a Taesa, ela tá com a dívida líquida sobre EBITDA mais alta, não tem um pipeline definido, vai acabar as concessões em 2030. Então ela tá realmente numa situação difícil. Vamos ver aí o que ela nos diz no dia 6 de março, né? Vai sair os resultados. Fiquem atentos porque no site investe.com tá errado, tá aqui quinta-feira, 7 de março. E para mim a única vantagem de se investir em Taesa hoje seria algo de curto prazo. Seria esses dividendos que ela tem a pagar ainda no decorrer deste ano de 2024, coisa que a Transmissão Paulista não vai fazer mais. Aí fica a cargo de cada um entender o melhor para a sua estratégia. Sobre a CPFL Energia, já é uma outra história, uma empresa focada na distribuição de energia, tem bastante geração também e um pequeno pé na transmissão de energia. Veja que eles não divulgaram os seus resultados ainda, vai sair aqui em 21 de março, CPFL Energia, a previsão é de 90 centavos por ação desse site investing.com. Tem a previsão também do site MSN Dinheiro, que dá um pouco mais que isso, mas vamos tomar esse que é menor, então a gente fica com a estimativa mais conservadora. Aqui eu já fiz algumas contas para vocês, peguei o lucro por ação, multipliquei pela quantidade de papéis, vai dar ali na faixa de 1 bilhão e 39 milhões de reais. Se a gente somar com o que a empresa já lucrou nos 9 primeiros meses, nessa faixa de 4,2 bilhões de reais, vai dar ali 5 bilhões e 249 milhões de reais. Um lucro interessante. Se a gente tirar os 60% de payout, que é o que a gente acredita que a empresa vai pagar, na verdade, ela costuma pagar 100% de payout ou 55%, na faixa ali entre esses dois. Na verdade, não seria exatamente 100% porque é um lucro líquido ajustado, então cai um pouquinho. Se a gente pegar o lucro líquido mesmo que a gente está projetando, ficaria 93% de payout no máximo e no mínimo 46% de payout. Então a gente vai pegar ali 60%, que eu acho que a empresa não tem muita coisa para investir no momento, o pagamento de dívida mais forte vai se dar ali em 2026, então ela pode pagar um payout um pouco maior do que apenas 50%. Então, fazendo as contas aqui, apliquei o payout de 60%, deu esse valor de 3 bilhões 149 milhões de reais, dividi pelo número de papéis, dá R$ 2,70 por ação. Isso daria um dividend yield hoje na faixa de 7,8%. Lembrando, pessoal, que esse valor de R$ 2,73 aqui, isso é uma estimativa do dividendo referente ao ano de 2023, porque ela não pagou nada ainda referente ao ano de 2023. Tudo que ela pagou no ano passado foi referente ao ano de 2022. Veja aqui em nossa planilha aqui de preço teto, nossa estimativa de lucro, ela está um pouco superior a essa. Vamos atualizar essa planilha. E também tem um pequeno erro aqui que eu percebi que esse lucro por ação ficou solto aqui em R$ 3,50. Só que isso não é de fato o lucro projetado dividido pelo número de papéis. Aí a gente botou o payout de 60%, a gente vai manter isso. O dividendo por ação vai crescer um pouco mais. Esse dividend yield está muito baixo. Nosso preço teto em R$ 35 está muito conservador, pessoal.
E eu tô achando que dessas 3 ações, fazendo esse estudo agora com vocês, a CPFE 3 tá mais interessante. É claro que são segmentos diferentes, né? CPFE 3 é mais distribuição e geração, tem ali apenas 8% de transmissão, que seria o filé da energia elétrica, mas pelo que a gente está vendo aí, vai pagar um melhor fluxo de dividendos. Olha só, atualizando aqui, consertando o lucro projetado para uma estimativa mais conservadora e atualizando esse lucro por ação, 60% payout dá R$ 2,73 de dividendo por ação. E se a gente exigir apenas 6%, o nosso preço teto subiu para R$ 45. Então, tá muito discrepante isso aqui, né? Vamos colocar um DI exigido aqui na faixa de 7% pelo menos. Vamos deixar 7% mesmo, que aí fica igual ao que a gente colocou aqui para as transmissoras, Taesa e TRPL, e aí a gente teria margem de segurança. Na verdade, pela conta anterior, a gente já estava com margem de segurança, que seria na faixa dos R$ 35 o preço teto, mas atualizando deu um preço teto aí de R$ 39. Sinceramente, eu só aporto abaixo dos 35, pessoal. Mas isso não é nenhuma recomendação de investimento, cada cabeça aí é o seu próprio guia. Além disso, vale a pena ressaltar algumas coisas aqui da CPFE, ela só paga dividendo mesmo, pessoal. Então isso aqui já é um valor líquido, R$ 2,73 é o que vai cair no bolso do acionista, né? Projeção, claro. Se a gente olhar aqui no site Status Invest, a gente vai ver que ela só paga dividendo, pelo menos foi assim nos últimos anos. Outra coisa que vale a pena ressaltar aqui é a relação dívida líquida sobre EBITDA, que mede a alavancagem da empresa, que está em 1,71 vezes. E eu vi recentemente uma entrevista com o CEO que ele deu para o Thiago Reis, que ele comenta que os covenants da empresa é de 3,75 vezes, ou seja, a CPFL pode se endividar até chegar a uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 3,75 vezes, que os seus credores ainda não vão se importar, né? Não vai ter nenhuma quebra de contrato. Resumo da ópera aqui para a CPFL Energia. Uma empresa grande, enorme, que vem crescendo bastante o lucro por ação nos últimos anos. A empresa como um todo vem crescendo, vem investindo. Ela vai pagar ainda um bom fluxo de dividendos durante o ano. Vai ter provavelmente ali uma Datacom em abril, na sua assembleia ordinária, que já está marcada em meados de abril. Vê que tem Datacom em abril aqui, no ano de 2022 também teve, 22 e 23, e possivelmente outra Datacom ali para o final do ano. E os pagamentos vão se dar todos no mesmo ano de 2024, tudo referente ainda a 2023. E se você ficou até aqui, dá um like no vídeo porque você gostou e também se inscreve no canal para fortalecer a gente. Tem essa planilha de preço teto gratuita, ninguém faz isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.